Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maná de hoje encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 36 e 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, Jesus perguntou: qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Oh, que coisa maravilhosa! Esse homem queria colocar Jesus à prova. Ele queria realmente, fez uma pergunta, mas era uma pergunta que tinha por trás todo um engano. E ele começa elogiando, fala Jesus como mestre, pergunta o que era preciso, necessário para que ele fosse salvo. Até aí parece que está tudo bem. E Jesus então começa e responde para ele, já que ele é um estudioso da lei e tudo mais, né? Ele pergunta para ele como é que era o maior mandamento, e ele responde que era amar o Senhor de todo o coração, amar de toda a força, de toda a alma, entendimento e amar a seu próximo como a si mesmo. Você conhece a história? Eu mesmo já preguei algumas vezes sobre ela. Nós estamos falando sobre o bom samaritano, né? E Jesus responde para esse intérprete da lei: vai e faça a mesma coisa. E aí a coisa poderia parar aí. Mas este homem, querendo se justificar, ele pergunta quem é o seu próximo. E isso, queridos, é o máximo. Quando alguém começa a fazer uma pergunta, a gente tem que ser muito sábio para poder responder. E Jesus foi brilhante como sempre. E ele começa contando uma historinha, que é a historinha daquele homem que sai de Jerusalém, está indo para Jericó, ele foi assaltado e caído, todo deixado lá no chão, machucado, ensanguentado, roubado. Ele simplesmente começa a contar que passa um sacerdote, passa um levita, dois que são ditos por bem espirituais, e eles não fazem nada, e de repente passa aquele que é o excluído, aquele que não é nada, e aí é este homem, o samaritano, aquele que era rejeitado, aquele que todo mundo tinha preconceito, aquele que eles não achavam nem mais que eram da mesma etnia, porque nós somos judeus, eles não têm como provar, porque eles se misturaram com outros povos. E aí este homem é o que para, o que cuida, não só trata no momento, mas ainda leva aquele que sofreu todo aquele assalto, ele leva para uma estalagem, e ali ele dá o dinheiro e fala para o homem da estalagem cobrar. Se tiver que gastar mais, ele até estaria disposto. E Jesus faz então aquela pergunta que você conhece: quem foi aquele que foi o próximo? A resposta é clara: foi aquele que parou, que ajudou, que se preocupou e que cuidou do necessitado. Aí você vai me dizer: e qual a finalidade desse maná? É uma só. Nós já falamos muitas e muitas vezes sobre o fato das pessoas que estão necessitadas, que precisam de nós. São pessoas que às vezes pensam que a solução virá pelo governo, virá pelo partido. As pessoas pensam que às vezes nós precisamos simplesmente fazer para os outros, e fazendo para os outros nós vamos ter crédito, mérito com Deus, nós vamos estar bem na fita. Mas nós sabemos que ninguém é salvo pelas boas obras. Nós sabemos que fomos salvos para as boas obras. Depois que você tem um encontro com Jesus, não resta dúvida que você tem que ser transformado. Não resta dúvida que você precisa começar a não só impactar em volta de você, como ser como ele era, fazer o que ele fez, andar como ele andou, curar como ele curou. Tá tudo certo, até aí não é nada sobre isso que eu quero falar ainda. O que eu quero chegar nesse momento é que naquele ato, naquela ação daquele bom samaritano, naquela maneira dele amar aquele homem que estava ferido, machucado, caído, abandonado, ele começa a não apenas a se doar, mas ele começa a se relacionar, ele se importa com o seu próximo. E sabe, às vezes eu penso que muitas pessoas não entendem o que vem a ser uma vida de cristão. Cristão é aquele que simplesmente não é quem entra numa igreja, ouve um culto e vai embora. Não, cristão
é aquele que se parece com Cristo. É aquele que por onde passa exala o bom perfume de Cristo. É aquele que indo, ele prega, ele testemunha, ele fala, porque ele já teve na vida dele o impacto da presença de Deus, a certeza do amor de Deus, e ele não consegue mais guardar isso só para si. Ele começa a falar, ele começa a tentar mostrar para as pessoas que há um Deus de amor, há um Deus que ama, que cuida, que demonstra esse amor através dos vasos. Quem são esses vasos? Você e eu. Nós que somos cristãos, somos aqueles que Deus levanta para aqueles que nos cercam receber do amor dele. É isso que a palavra de Deus diz. A preocupação sempre, a principal coisa que deve haver no teu e no meu coração deve ser a preocupação com os nossos que estão em volta da gente, ao nosso derredor, ao nosso redor, não importa, mas que nós possamos exalar, ser como Cristo foi para eles, porque Deus se importa com relacionamentos. Você se lembra que quando Jesus esteve aqui e ele falou Pai Nosso, ele estava falando que Deus era nosso Pai? Claro. Ele estava falando que Deus era amor? Com certeza. Ele estava dizendo que o nosso suprimento, tudo que precisávamos, estava nesse Deus? Claro. Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele também sabe que nós vamos precisar de Deus para que a gente não venha a cair. E isso você só vai conseguir se você tiver temor a Deus. Porque se você não tiver temor de Deus, querido, você vai achar que você tem direito a ser feliz, que tem direito a largar sua família, você vai achar que você tem direito de roubar, de fazer falcatrua, de mentir, porque você ainda não entendeu que ter um encontro com Cristo vai fazer com que você e eu tenhamos atitudes de amor, não somente amar a Deus, porque isso é muito fácil. Eu amo a Deus, é claro. Infelizmente as pessoas não entendem o que é isso, mas amar a Deus é uma coisa maravilhosa demais. O fato é que amar a Deus e amar a si mesmo também repercute em amar ao próximo. E é isso que nós estamos vendo nesta passagem. Então a minha pergunta hoje para você é o seguinte: como tem sido o teu relacionamento? Você vai falar: mas Raquel, você está falando apenas do nosso testemunho fora, no trabalho, na escola, Não. Eu estou falando que às vezes tem crentes que dentro da sua própria casa não dão esse bom testemunho. Você sabe, se você é casado, quem te conhece é a tua esposa. Se você é mulher, quem te conhece é teu marido. São os teus filhos que sabem como é teu gênio, temperamento, teu pavio curto. Se você ora, se você busca Deus, se você realmente crê neste Deus, que você vai uma vez por mês, porque afinal de contas, uma vez por mês tem a Santa Ceia, eu preciso ir lá porque eu vou estar perdoado. Não, eu estou falando de relacionamento com Deus, eu estou falando de relacionamento com o teu próximo, e esse teu próximo pode estar dentro da tua casa. Eu estou falando sobre relacionamento com os teus filhos, que ali você no dia a dia vai brincar, vai se importar, vai querer estar junto, vai querer ensinar, mas vai querer dar exemplo. Filhos são esponjas, aprendem através do nosso exemplo. Até mesmo no teu trabalho, quando você chega, as pessoas param de falar determinadas bobagens, determinadas piadas, porque eles sabem que ali está um homem, uma mulher de Deus, uma mulher que teme a Deus, um homem que teme a Deus. É isso que Jesus estava falando. Quem tem um encontro com Deus, não importa a etnia, não importa o que for, vai ter demonstração de amor, vai ser diferente no meio que ele estiver. Aquele samaritano que era tido como excluído de Deus, ele demonstrou muito mais amor do que aqueles que se diziam cristãos. E aí entra uma outra coisa, porque Deus fala para nós e deixa muito claro na palavra dele que nós não devemos ficar julgando quem vai subir ou quem vai descer, porque até no momento da morte a pessoa pode ser convencida e pode entender que é pecador e pode se arrepender e pedir perdão para Deus. Está lá o ladrão na cruz, não foi isso que aconteceu com ele? Ele mesmo virou e falou: nós estamos aqui, para aquele outro ladrão, comparsa dele, nós estamos aqui porque merecemos. Esse não tem nada a ver com isso. Ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que ele estava ali em consequência das suas ações. E aí ele vira para Jesus e fala: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quem vai subir?
Quem vai ser salvo? Isso é um processo de Deus, o Espírito Santo em cada pessoa. Ele se revelando e ele fazendo. Mas algo que você não tem como esconder é quando você tem este amor dentro de você e você age, e você atua, e você ama quem está do teu lado. Não importa se ele é da tua família, se ele é da tua igreja, não importa. Importa que Deus quer te usar para abençoar, Deus quer te usar para suprir, para amar aqueles que estão do teu lado. Vamos orar? Pai amado e querido, obrigada, Senhor, por esse maná. Quantas vezes nós já pregamos sobre ele, Pai. Mas que lindo é saber, Pai, que aquele que tem realmente, que te conhece, não tem como esconder a luz, não tem como deixar de ser sal na terra, Pai. Porque essa luz tem que brilhar onde o Senhor colocar, Senhor. Então, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, o momento que for assistido, ouvido este maná, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, atua nesta família, atua nesta vida, nesta casa, Senhor, de uma maneira sobrenatural. O Senhor é o Deus de amor, nós queremos mais deste amor para poder amar as pessoas que estão em volta. Pai, de repente, uma pessoa que nem conhece, só por causa deste amor que o Senhor nos usou para abençoar outras pessoas, podem querer chegar até o Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei o que o Senhor faz, eu só sei, Senhor, que aquele que tem um encontro contigo, este ama ao Senhor, este ama ao próximo e este se ama. Isto é uma verdade que é imutável. Então, Senhor, se há alguma área na nossa vida que está em defasagem, se alguém pode até amar o outro, mas não consegue se amar, se alguém fala eu amo a Deus, mas nunca consegue amar o próximo, e pode até se amar, pode até se achar o cara, mas Senhor, eu te peço em nome de Jesus, haja revelação de que o que o Senhor se importa, o que o Senhor quer, relacionamentos dentro da nossa casa, sendo casado, pai, mãe, filhos, não importa, entre só irmãos, não importa, mas o que o Senhor quer são relacionamentos, e é isso que vai fazer a diferença quando nós estivermos indo, levando a tua palavra, falando do teu amor, e é isso que eu oro, Pai, te pedindo que cada um que ouvir possa buscar em ti a fonte deste amor e buscar para fazer a diferença, não só abençoando, mas também se relacionando. É isso aí. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E floresça aonde Ele te colocar. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.